Leia sempre e estude sua Bíblia. Parte 4, dia 17 de outubro de 2023. Mas deixe-me dizer uma coisa, antes de passar para o segundo ponto. Se isso for a palavra de Deus, o que acontecerá com algum de vocês que não leram no último mês? Mês, Senhor? Não li este ano. Sim, algum de vocês que não leram. A maioria das pessoas trata a Bíblia muito educadamente. Tem um pequeno volume de bolso, bem encadernado. Eles colocam um lenço de bolso branco em volta dele e o levam para seus lugares de adoração. Quando chegam a casa, guardam-no numa gaveta até no próximo domingo de manhã. Então ele sai novamente para um pequeno prazer e vai à igreja. Isso é tudo que a pobre Bíblia atrapalha arejando. É esse o seu estilo de entreter esse mensageiro celestial? Lá há poeira suficiente em algumas de suas Bíblias para escrever danação com seus dedos. Mas algum de vocês que não entregaram suas Bíblias por muito tempo, e o que você acha? Digo-lhe palavras contundentes, mas palavras verdadeiras. O que Deus dirá afinal? Quando você virar ante ele deve dizer: você leu minha Bíblia? Não. Eu te escrevi uma carta de misericórdia. Você leu? Não. Rebelde. Te enviei uma carta convidando-te para mim. Você já o leu? Senhor, eu nunca quebrei o selo. Eu mantive-o fechado. Miserável, diz Deus. Então tu mereces o inferno. Se eu te enviasse uma epístola de amor e tu nem queres quebrar o selo, que devo fazer contigo? Que não seja assim com você. Leitores e ouvintes, leia a Bíblia. 2. Nosso segundo ponto é os assuntos sobre os quais a Bíblia trata. A palavra do texto são estas: escrevi-lhe as grandes coisas da minha lei. A Bíblia trata de grandes coisas, e apenas de grandes coisas. Não há nada nesta Bíblia que não seja importante. Cada verso nela tem um significado solene, e se ainda não o descobrimos, esperamos ainda fazer isso. Você já viu múmias enroladas com dobras de linho? Bem, a Bíblia de Deus é assim. É um vasto rolo de linho branco, tecido no tear da verdade. Então você terá que continuar desenrolando, rolo após rolo, antes de você obter o significado real disso, da própria profundidade. E quando você encontrar, como você pensa, uma parte do significado, você ainda precisa continuar se desenrolando, e por toda a eternidade você estará desenrolando as palavras deste grande volume. Ainda não há nada na Bíblia, mas grandes coisas. Deixe-me dividir para ser mais breve. Primeiro, todas as coisas nesta Bíblia são ótimas. Mas, em segundo lugar, algumas coisas são maior de todas. Todas as coisas na Bíblia são grandes. Algumas pessoas pensam que não importa em quais doutrinas você acredita, que é irrelevante qual igreja você participa, que todas as denominações são iguais. Bem, eu não gosto da senhora intolerante acima. De quase todas as pessoas no mundo, e eu nunca dou a ela qualquer elogio, mas há outra mulher que eu odeio tanto quanto muito, e isso é a senhora Latitudinarianismo, um personagem bem conhecido que fez a descoberta de que todos nós somos iguais. Agora, eu acredito que um homem pode ser salvo em qualquer igreja. Alguns foram salvos na igreja de Roma. Alguns homens abençoados, cujos nomes eu poderia mencionar aqui. Eu sei, bendito seja Deus, que multidões são salvas na igreja da Inglaterra, do Brasil e de várias nações. Ela tem uma multidão de homens e mulheres piedosos e de corações em seu meio. Eu penso isso todas as sessões de cristãos protestantes têm um remanescente de acordo com a eleição da graça. E eles precisavam ter, alguns deles, um pouco de sal, pois
Caso contrário, eles iriam para a corrupção. Mas quando eu digo isso, você imagina que eu acho todos eles em um nível? São todos igualmente verdadeiros? Uma seita diz que o batismo infantil é correto. Outro diz que está errado. Ainda assim, você diz ambos estão certos? Eu não posso ver isso. Um ensina que somos salvos de graça em graça. Outro nos diz que não somos, mas somos salvos por livre-arbítrio. E ainda assim você acredita que ambos estão certos? Eu não entendo isso. Um diz que Deus ama o seu povo e nunca deixa de amá-lo. Outro diz que ele não amou o seu povo antes que eles o amassem, que ele muitas vezes o ama, depois deixa de amá-los e os afasta. Ambos podem estar certos no principal, mas ambos podem estar certos quando diz um sim e o outro diz não. Eu devo ter um par de óculos para me permitir olhar para trás e para frente ao mesmo tempo, antes que eu possa ver isso. Não pode ser, senhores, que ambos estejam certos, mas alguns dizem que diferem em itens não essenciais. Esse texto diz: eu escrevi-lhe as grandes coisas da minha lei. Não há nada na palavra de Deus, na Bíblia, que não é grande. Algum de vocês já se sentou para ver qual era a religião mais pura? Oh, você diz, nós nunca nos demos ao trabalho. Foram exatamente onde nosso pai e nossa mãe foram. Ah, razão de fato. Você foi onde seu pai e sua mãe foram. Eu pensei que vocês eram pessoas sensatas. Eu não pensei que você fosse onde outras pessoas puxou você, mas foi por si mesmo. Amo meus pais acima de tudo que respiram e o próprio pensamento de que eles acreditam que algo é verdade. Me ajuda a pensar que está correto, mas eu não o segui. Eu pertenço a uma denominação diferente e eu agradeço a Deus por isso. Eu posso recebê-los como irmãos e irmãs em Cristo, mas nunca pensei nisso, porque eles passou a ser uma coisa, eu era para ser o mesmo. Não tem isso. Deus deu-me cérebros e vou usá-los. Se você tem algum intelecto, use-o também. Nunca diga que não importa. Tudo o que Deus colocou aqui é de importância eminente. Ele não teria escrito uma coisa que era indiferente. O que quer que esteja aqui tem algum valor. Portanto, pesquise todas as perguntas. Tente tudo pela palavra de Deus. Eu não tenho medo de ter o que eu prego experimentado por este livro. Apenas me dê um campo justo e nenhum favor. E este livro, se eu disser algo contrário a ele, eu o retirarei no próximo dia de sábado. Por isso eu me levanto, por isso eu caio. Pesquise e veja, mas não diga, não importa. Se Deus diz uma coisa, sempre deve ser de importância. Amém. Tem continuação. Pai, a tua palavra contida na Bíblia é pura e é real para a minha vida e para a vida de todos aqueles que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Dá-nos a tua graça, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.